Olá! A exploração sexual de crianças e adolescentes é um crime devastador, que muitas vezes nem chega a ser notificado. Isso porque muitas vezes quem é explorado não se reconhece como vítima de um crime. Por causa da importância desse tema, a exploração sexual é o assunto da nova série de reportagens da TV Fortaleza. E você começa a acompanhar a partir de agora. Eu fui fazer o programa e quando eu voltei, terminando o programa, quando eu voltei, ele veio me dar uma gravata, começou a me bater, senão ia me pagar. A menina por trás dessa história não faz programa, é explorada sexualmente. Tem apenas 15 anos, mora na rua. Há 2 anos, a vida dela começou a trilhar um caminho tortuoso. Eu faço pelo vício. As vítimas da exploração sexual são crianças ou, no máximo, adolescentes. Deveriam apenas estudar, brincar, ter seus direitos respeitados. Ponto. Mas a soma de vivências difíceis acaba algumas vezes levando esse público à exploração. As motivações são as mais variadas possíveis, desde a estrutura familiar, o convívio na rua, que faz com que comece se utilizando droga, depois você vai evoluindo para algumas práticas ilícitas, a negligência da família, né? Esse tipo de crime pode acontecer de várias formas. Quando uma criança ou adolescente mantém relação sexual com um adulto em troca de favores variados, como um tênis ou um celular. Ou quando ocorre tráfico envolvendo o aliciamento desse público para fins de exploração sexual. Outra forma de exploração está relacionada à pornografia, que é a exposição de crianças e adolescentes com suas partes íntimas visíveis em revistas, filmes e principalmente na internet, com fins comerciais. A exploração sexual agenciada, em que muitas vezes as vítimas se transformam em reféns de seus agenciadores, também é preocupante, assim como a exploração autônoma, que geralmente ocorre como estratégia de sobrevivência. Em 2018, o Disque 100 recebeu mais de 17 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no país. A maioria era relacionada a casos de abuso sexual, enquanto cerca de 3.500 telefonemas foram classificados como denúncias de exploração. Em Fortaleza, foram denunciados cerca de 500 casos de violência sexual no ano passado. Desse total, apenas 17 casos foram de exploração. Mas os números sem tanta expressividade escondem um problema grave, já que os especialistas alertam, apenas 10% dos casos costumam vir à tona. Quando a gente vai fazer uma verificação preliminar dos fatos, elas mentem, elas dizem que não estou sendo explorado, ou é meu namorado, ou então quando elas admitem que há algum tipo de crime de exploração acontecendo, elas acreditam que aquilo ali é o trabalho delas e elas estão ganhando por aquilo ali e ninguém tem que se meter. O discurso da nossa personagem deixa isso bem claro. Eu faço porque eu quero, culpa é meu. Tipo assim, eu sou de menor, mas quem manda na minha vida sou eu. De acordo com a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, geralmente as vítimas desse crime são meninas a partir de 13 anos. Casos envolvendo meninos são bem mais raros e geralmente acontecem em ambientes esportivos. Já o perfil do explorador é bem mais diversificado, podendo ser pessoas de qualquer classe social. Para proteger crianças e adolescentes, a atuação da Defensoria Pública do Ceará é fundamental. Hoje, um núcleo específico é responsável por analisar casos de violações graves, como abuso e exploração sexual. A gente toma a medida inicial, que é o quê? Verificando o abuso, a exploração, né? A gente faz o que? A gente busca afastar aquela criança do seu lar, para evitar que ela passe a ter contato com o suposto abusador. Essa é a primeira medida. E aí a gente faz o quê? Ou coloca ela na unidade de acolhimento especializado, ou então a gente coloca um outro familiar na família extensiva que possa garantir essa proteção. Além disso, a gente aciona a Delegacia Especial de Defesa da Criança e do Adolescente para que as medidas investigativas possam ser tomadas e, se for o caso e comprovada a exploração, seja aberto um futuro processo criminal. A gente acompanha também esse processo criminal através do Projeto Acolhe ou de outro defensor que é nomeado para fazer a defesa da criança e do adolescente
dando voz e vez a essa criança e esse adolescente dentro do processo criminal, para que o abusador e o explorador seja realmente condenado. E a gente também, além disso, busca dar todo o aporte, tá certo? A família daquela criança, para empoderar aquela família e ela possa aí sim retornar, se for o caso, em segurança para o seu lar familiar. Ainda em 2011, uma CPI da Câmara Municipal de Fortaleza a respeito da exploração sexual de crianças e adolescentes identificou 74 pontos de incidência do crime na cidade. Naquela época, a Barra do Ceará concentrava a maior quantidade de casos. Outros locais, como a Avenida Beira-Mar, a Praia de Iracema e as avenidas Osório de Paiva e José Bastos também foram citados. Áreas que até hoje são zonas de violações de direitos de meninos e meninas. De acordo com o ECA, submeter criança ou adolescente à exploração sexual tem como pena reclusão de 4 a 10 anos, além de multa. Em Fortaleza, a 12ª Vara Criminal é a responsável pelo julgamento dos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Atualmente, mais de 1.000 processos estão em tramitação e 41 suspeitos estão presos provisoriamente. Na Justiça, crianças e adolescentes têm direito a um depoimento especial graças à chamada Lei da Escuta Protegida. Aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, os depoimentos diferenciados tiveram início em outubro de 2018. O depoimento especial, ele exige que exista uma sala, né, vinculada à sala de audiência, né, conectada por áudio e vídeo, e onde essa comunicação entre os profissionais que estão na sala de audiência com a sala de depoimento especial, ela acontece em tempo real, tá? Então, na sala de audiência, normalmente ficam, né, juiz, né, o promotor, defensor público, o advogado, né, e o assessor da juíza que fica operacionalizando o sistema. E na sala de depoimento especial fica o entrevistador forense, né, e a vítima, tá? Ou testemunha de violência. A preocupação com o depoimento da criança ou do adolescente tem o objetivo de evitar um sério problema, a revitimização. Agora o desafio é implantar mais salas de depoimento especial em outras regiões do Ceará. O grande desafio hoje é que o Poder Judiciário concretize um projeto que está sendo construído a muitas mãos, inclusive com participação do Ministério Público, para a criação de pelo menos 14 centrais regionais de depoimento especial no estado do Ceará. Com vontade e comprometimento, é possível sim mudar caminhos, gerar alternativas. Lembra da menina de 15 anos do início da nossa reportagem? Ela já está à procura de um outro caminho. Eu estou procurando uma clínica. Se aparecer, eu estou aí disposta a ir. E a gente deseja que essa adolescente consiga romper esse ciclo de violência em breve. E para que isso aconteça, as vítimas precisam de assistência. E é justamente sobre isso que a gente fala agora. Você vai conhecer ainda a incrível história do Anísio, que foi vítima de exploração, mas conseguiu reescrever a própria história. Acompanhe. Quem vê Anísio feliz caminhando por essa praça não imagina o quanto ele sofreu nesse espaço, onde morou por muito tempo. Chegou aos 9 anos, optou pela rua por não se sentir acolhido em casa. O motivo? Se enxergava como uma menina. Longe do lar, passou a conviver com a exploração sexual, muitas vezes em troca de comida. Com o tempo, chegou à exaustão. Me senti ali usado, né? Por todos, me senti só. No corpo, Anísio também guarda as marcas da intolerância. Nós estávamos aqui no centro de Caucaia, onde chegaram alguns rapazes e eles simplesmente começaram a esfaquear as travestis da época, né? Uma 14 facadas, uma 5, eu levei 2 facadas, né? E isso até hoje está na minha memória, sabe? Foi onde eu disse, eu tenho que parar aqui porque realmente eu vou morrer e não vou concluir o ciclo que eu tenho que concluir da minha vida. A exploração sexual deixa marcas que precisam ser olhadas com carinho e assistência especializada. Toda a história conta, a do Anísio e de tantas outras vítimas espalhadas pelo Brasil e o mundo. Em Fortaleza, a Rede Aquarela, ligada à Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI,
é a responsável pela Política Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. A rede desenvolve várias ações como prevenção e atendimento multiprofissional. E a coordenadora ressalta: é importante ficar atento a alguns sinais de alerta. Esses sinais podem ser físicos, como, por exemplo, dores nas partes íntimas, hematomas, doenças sexualmente transmissíveis, como também sinais comportamentais. Qualquer mudança brusca de comportamento da criança, pesadelos frequentes, choro fácil, uma irritabilidade constante. A Cláudia atua na equipe de prevenção e realiza oficinas em escolas, tanto para educadores como para pais e alunos. É muito comum, quando a gente termina de fazer uma oficina, chegar alguma criança, algum adolescente e falar que está sendo vítima de exploração, né? Porque até então ela não se enxergava como uma criança que estava sendo explorada. E assim, o intuito das nossas oficinas é justamente esse, né? É prevenir, é fazer com que a criança ela identifique que ela está sendo vítima, se proteja disso e procure ajuda. Quando o crime acontece, o atendimento psicológico é fundamental. Este psicólogo ressalta algumas consequências da violência sexual na vida de crianças e adolescentes. Fica com dificuldade para se relacionar com outras pessoas, de confiar em outras pessoas até. É uma autoestima baixa, ansiedade. Além da assistência municipal, a sociedade civil também está engajada no acolhimento às vítimas. Em alguns casos, adolescentes que foram exploradas em Fortaleza vêm aqui para o Lar Santa Mônica, uma ONG que surgiu em 2010 e tem a nobre missão de devolver a esperança a essas meninas e fazer com que elas voltem a sonhar. Aquela que canta canção de ninar e que num abraço faz o medo passar. As meninas vítimas de abuso ou exploração sexual chegam à ONG encaminhadas pelo Conselho Tutelar ou pela Justiça. Hoje são 28 residentes, mas quase 140 já passaram por aqui. No lar temporário, elas recebem assistência especializada e continuam indo à escola. Esta assistente social ressalta que a história do Anísio já deixou claro. Vai além da questão de roupas, né? Vai questão de alimento mesmo, de uma cesta básica, não é somente por bens, né? Por um celular ou uma coisa. Não, é a questão de sobrevivência mesmo. O trabalho da Defensoria Pública também é bastante efetivo em casas de acolhimento como o Lar Santa Mônica. A gente tem uma atuação específica com aquelas crianças e adolescentes que são acolhidas dentro das unidades de acolhimento, por serem vítimas de exploração sexual. Então a gente tem uma unidade de acolhimento, que é o Lar Santa Mônica, né, que é acompanhada diretamente por uma defensora pública, né, que analisa caso a caso de criança por criança, adolescente por adolescente, tomando todas as medidas para efetuar a defesa e a proteção integrada dessas crianças acolhidas, que são aquelas crianças que foram destituídas do poder familiar por conta do abuso ou da exploração, ou então que foram afastadas temporariamente do seu lar exatamente por conta dessa exploração. Sabendo da importância desse tema, a Câmara Municipal de Fortaleza lançou este ano o selo Amigo da Criança e do Adolescente. O objetivo é mobilizar a sociedade civil organizada e entidades públicas e privadas em torno do combate à exploração. A presença do selo em locais estratégicos como bares, barracas de praia e postos de gasolina tem o objetivo de intimidar possíveis criminosos. Para denunciar casos de violação de direitos humanos, uma opção é o Disque 100, que funciona diariamente das 8 da manhã às 10 da noite. A ligação é gratuita. Vale ressaltar que o escritório Dom Aloísio Lorscheider, que fica na Câmara Municipal, oferece assessoria jurídica popular gratuita para casos assim. Nós acolhemos qualquer demanda de violação de direitos, seja individual, seja envolvendo uma coletividade, né? Tanto violações de direitos como alguma situação de vulnerabilidade social, né? Mas o foco, a partir desse atendimento, a gente dá orientações jurídicas e faz um encaminhamento para os órgãos responsáveis e acompanha, monitora esse encaminhamento. A boa notícia é que é possível ressignificar a exploração sexual e construir uma história diferente. Foi justamente isso que o Anísio fez, e tudo a partir dessa escola aí,
que fica bem em frente à praça onde ele morava. Nunca deixei de estudar, sempre eu mesmo fazia minhas matrículas, eu participava de minhas reuniões, tive excelentes professores que cuidaram de mim. E aí começou tudo a dar certo na minha vida, né? Consegui concluir o ensino médio, consegui me formar, me especializar, passei em 3 concursos públicos, hoje eu sou servidor público municipal, sou ex-conselheiro tutelar, tudo graças à educação e a Deus, que sempre esteve ao meu lado. A história dele é muito grandiosa, porque é um ser humano que passa por tudo que passou e conseguiu superar, principalmente porque ele tem muita fé e boa vontade de querer vencer, porque não são todos, muita gente se entrega. E ele não, ele conseguiu vencer e está vencendo. Vencer, superar os preconceitos, ressignificar a vida longe da exploração sexual, voltar a ter brilho no olhar assim como o Anísio. É justamente isso que a gente deseja a cada vítima desse crime. Tão bom ver essa alegria de viver do Anísio, hein? E a gente torce para que, assim como ele, todas as vítimas de exploração sexual consigam ressignificar suas vidas. E para todos nós fica a dica: denunciar essa violência é fundamental. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.